Graças a Deus, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, na hora que os irmãos forem estar lendo a palavra do Senhor, vendo este vídeo. Obrigado pela sua participação aqui conosco no canal, obrigado por fazer parte desse projeto. Nós louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia juntos, mais um dia avançando na nossa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Você é o nosso convidado para continuar conosco trilhando este caminho maravilhoso que é o caminho do conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então cumprir a nossa agenda de hoje. Nós estaremos lendo e encerrando o primeiro livro poético, classificado como livro poético, o livro de Jó. E na sequência vamos ler mais um livro poético, o livro de Salmos. Talvez o livro mais lido e mais conhecido da Bíblia, exatamente pela sua linguagem poética. Vamos então, meus irmãos, vamos terminar então o desfecho da história de Jó, onde o Senhor continua falando e também Jó dá a sua última resposta a Deus. Vamos então? Bíblia na mão e vamos lá. Capítulo 42 de Jó. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste, escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso,
Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, encerramos a leitura de Jó e vemos como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor converteu a situação de Jó. A partir do momento que ele orou, invocou o Senhor pelos seus amigos, prestou aquele culto, né, no altar, sacrificou ao Senhor e orou pelos seus amigos, o Senhor converteu aquele cativeiro de sofrimento, o Senhor mudou completamente a situação de Jó. E o último estado de Jó foi maior que o primeiro. Por isso, irmãos, que tem o versículo da Bíblia que diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Foi necessário passar por tudo aquilo para que o Senhor desse honra em dobro. Aleluia, glória a Deus. E o importante foi que Jó atravessou toda aquela provação, não para ser reprovado, mas para ser aprovado. Glória a Deus. E assim foi. Ele foi aprovado pelo Senhor e o Senhor deu dupla honra ao seu servo Jó. Glória a Deus. E assim, irmãos, o Senhor também colocou a questão de que sofremos sim, e não apenas para fruto de pecados, mas também pela provação do Senhor na nossa vida. O Senhor está nos moldando o caráter de cada um de nós, assim como Ele molda o barro, Ele é o oleiro, molda o barro para fazer o vaso, então assim somos nós na mão do Senhor, somos moldados, somos modelados, e precisamos passar por situações que Ele está sob o controle dele. Assim como o Senhor Deus, Pai, Criador, não poupou nem o seu próprio Filho daquele tamanho sofrimento, porque tinha o propósito de salvar as nossas vidas. Então, em que somos maiores ou melhores que o nosso Senhor Jesus, que não padeçamos nada nessa vida, porque o próprio Senhor disse, o Senhor Jesus disse, que nós passaríamos por tribulações, passaríamos por provações, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo, aleluia. Então nós temos vitória no nosso Senhor Jesus. Que Deus nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, glória a Deus, para que possamos não desanimar, mas prevalecer apesar das situações, apesar do que os nossos olhos veem. Muitas das vezes fraquejamos, é verdade, porque somos falhos, mas o Senhor conhece a nossa estrutura. Aleluia! Então, irmãos, agora vamos dar início ao livro de Salmos. Glória a Deus! Esse livro que é um livro de hinos e orações ao Senhor, né? É o maior livro em capítulos, como eu já disse, são 150 capítulos. E o maior deles é o 119, o capítulo 119. E provavelmente é o livro mais lido e também o mais usado da Bíblia nas reuniões, né? Até mesmo pela sua linguagem fácil, uma linguagem poética. E a inscrição deste livro, na verdade, ele corresponde a um período de cerca de 700 anos. Na verdade, foi uma coletânea, né? Uma coletânea de orações, de cânticos, que abrange desde o período de Moisés, porque nós temos salmos que foram escritos, onde o autor foi Moisés, e tem até Neemias e Esdras. Então, meus irmãos, assim houve diferentes autores, como também Davi, o rei segundo o coração de Deus. Ele também, além de ser pastor de ovelhas, ser um monarca, ser, né, um rei, governador, um guerreiro, ele também tinha a sua habilidade de músico. Ele foi responsável por organizar a celebração do culto no templo. Então, a maior parte dos salmos são de autoria do rei Davi, Aleluia.
Olha só esse homem tão usado por Deus e inspirado pelo Espírito de Deus a criar canções. E essas canções, esses salmos eram usados na liturgia do culto do povo de Israel. O tema central, então, de Salmos é exatamente o louvor e a adoração ao nome do Senhor, para estar engrandecendo, colocando o Senhor no lugar que ele é digno, o lugar de honra, lugar de louvor, lugar de adoração, porque só ele é digno. Como diz o Salmo, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E uma curiosidade também, irmãos, que eu achei, que eu pesquisei e achei, é que o livro de Salmos, na verdade, é uma coletânea, uma junção de 5 livros. Eram 5 livros que se fundiram em um livro com 150 salmos. E dentre os autores, como já falei, citei o Davi, onde a maior parte, praticamente a metade, escrita por ele, mas também temos Salomão, o rei Salomão, temos Moisés, temos Asaf, temos filhos de Corá, entre outros. Vamos então, irmãos, dar início à nossa leitura ao livro de Salmos, capítulos 1 e 2, que aí vamos completar os 3 capítulos do dia. E outra coisa, irmãos, eu vou estar propondo um desafio para estarmos declamando os salmos. Alguém vai escolher um número de salmos, porque nós não chamamos de capítulos, chamamos de números, né? Salmo de número 5, salmo de número 2, salmo 1, salmo de número 1. Você vai estar escolhendo um salmo para estar recitando de cor. É um desafio, hein? Vamos então, irmãs? Depois eu falo com mais detalhes. Então, capítulo 1 de Salmos. Felizes são... perdão, eu mesma já ia errando. Salmos 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmo 2. Porque as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades.
Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor por esta palavra tão maravilhosa. E que bênção é este Salmo número 1, onde diz que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal e que não seguem o exemplo dos que querem zombar de Deus, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Que o nosso prazer, irmãos, esteja em estar lendo a palavra do Senhor, estar meditando nela de dia e de noite, para assim fazer prosperar os nossos caminhos. Amém? Isto é uma confirmação da nossa trajetória, da nossa jornada, onde o Senhor na sua palavra diz que bem-aventurados são os que meditam na palavra do Senhor e que querem andar segundo as suas leis. Deus abençoe a todos os irmãos, que continuemos firmes e fortes no nosso propósito. E não deixando de colocar aqui embaixo os nossos comentários, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, edificarmos os nossos irmãos, incentivando a leitura da Bíblia, porque também, através dos seus comentários, nós estaremos te incluindo no sorteio mensal da Bíblia, de uma Bíblia Sagrada, para que Deus abençoe a sua vida e te surpreenda, sorteando o seu nome todo final de mês. Nós já estamos no 5º mês consecutivo de leitura da Bíblia e louvamos ao Senhor porque até aqui Ele nos ajudou. Então não deixe de colocar os seus comentários, quem sabe você pode ser surpreendido pelo Senhor com uma linda Bíblia. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, nosso encontro marcado. Amém? Fiquem com Deus.